Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Uhum. Bom, irmãos, nós estamos nesse assunto do Salmo 23, né, já há bastante tempo. A gente deu início à segunda fase dessa série de ministrações, onde a gente vem com uma interpretação messiânica sobre esse salmo, né? De que forma esse salmo nos fala da obra do Senhor Jesus nos dias, né, de sua carne. E a gente vai falar ao longo de toda essa segunda fase, né, sobre a encarnação do Senhor, sua infância, seu batismo, sua tentação no deserto, sua vida justa, sua rejeição dos judeus, né, pelos judeus, né, vislumbre da cruz, no Getsêmane, no madeiro, ressurreição e ascensão. A gente já falou, né, Salmo de Davi, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, né? A gente cobriu a encarnação e a infância do Senhor Jesus. E o encargo de hoje é a gente falar do batismo, né, com o trecho Guia-me mansamente a águas tranquilas. Bom, é isso. Essa é a parte 17, a terceira da segunda fase. Amém. Então a gente tem alguns textos aí que eu queria trazer para os irmãos, que a intenção é a gente tocar nesses três textos ao longo da ministração. Eu preciso só de um celular com um relógio para eu não me perder, por favor. Abre o relógio, por favor. Só para a hora de agora. Isso, obrigado. Meu celular não sei do que se escreve. Ok. Bom, vamos lá em Gênesis 5, 28, por favor. Gênesis 5, 28 e 29, fala assim: E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Josué 3, versículo 7. Josué 3, 7 fala assim: E o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. E o último é João 1,31. Isso é João, o Batista, no meio de sua fala, né? Ele continua a fala dele assim: E eu não o conhecia, né? Está falando do Senhor Jesus, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Bom, esses três pilares aí que a gente vai ter que, né, são os marcos na corrida que a gente vai ter que percorrer nessa ministração de hoje, tem que fazer sentido aí para os irmãos, né, à medida que a gente for falando do assunto de hoje. Bom, então assim, começar pelo trecho lá do Salmo 23, né, versículo 3, se não me engano. Guia-me mansamente a águas tranquilas, né?
Quando a gente olha nas palavras originais, eu peguei aqui o significado, né, e trouxe reescrito esse trecho que seria, né, me conduz para junto de águas de descanso ou de repouso. E essa questão do descanso eu queria abordar um pouco para começar o assunto. Precisava de uma água, você traz uma água. Bom, essa palavra descanso, que está, né, no Águas Tranquilas, lá no Salmo 23, é a palavra manoá, né, do hebraico, e é precedente de uma outra palavra que é noar. Né? Eu não sei falar hebraico, então desculpa aí as pronúncias, mas essa palavra manoar, ela significa descanso completo, repouso completo, ou lugar de descanso, ou uma condição de descanso, ou uma vinda para um descanso. Né? Então tem tudo a ver com descanso. E a palavra noar, ela também tem esse sentido de descansar completamente, ser concedido descanso, obter repouso. Pode ser também repousar, estabelecer, permanecer. Inclusive essa... Obrigado, irmão. Essa palavra, que é a palavra manoar, né? Tem origem, a noar, ela é usada quando fala da arca, né? Quando ela permanece sobre o monte Ararat, né? Aqui em Gênesis 8:4 fala assim: e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Então, após o dilúvio, a gente sabe que o dilúvio não durou só 40 dias, né? 40 dias foi o tanto que choveu e vieram as fontes de baixo de cima. Depois ficaram 150 dias lá, as águas baixando e tudo mais, né? Tem vários números lá que vai falando, passa lá o calendário, é bastante tempo que passa ao longo de toda a questão do dilúvio. Mas no momento que fala que a arca repousou, permaneceu, descansou sobre os montes de Ararat, né? Então usa essa palavra que a gente está olhando aqui também. E lá em Gênesis 8, ainda, né, no versículo de 8 a 9, a gente vê ali essa palavra para descanso, e a gente vê o elemento de água que a gente tem também lá no Salmo. Inclusive também o agente aí dessa ação que a gente vai ler ali é o Noé, e o Noé também tem o seu nome como origem nessa palavra de descanso. O primeiro texto que eu li foi justamente falando, né, que o pai dele deu o nome dele de descanso, porque ele traria ali o descanso de todo o trabalho, né, e tudo mais. A gente vai ver isso depois de novo. Mas esse trecho de Gênesis, de 8 a 9, capítulo 8, do versículo 8 a 9, fala assim: depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele, Noé, estendeu a sua mão e tomou-a e recolheu-a consigo na arca. Essa questão é importante, né? Os irmãos, muitos com certeza já ouviram isso várias vezes, mas vale a pena a gente mencionar que como é que é essa questão, né? O corvo, que ele solta também de início, né? O corvo ele não tem problema em parar em matéria morta, né? Então em cadáver. Mas a pomba não. A pomba não para em cima de cadáver. Ela só pousaria se já tivesse realmente ali alguma vegetação já emergido ali da água, né? A água cedendo ali, abaixando. E isso não foi o caso nessa primeira vez, né? Então ela não achou repouso, descanso para a planta do seu pé. Por isso ela volta, né? Então essa palavra repouso está aí. E a gente tem também o elemento da água também, que a gente tem lá no versículo do Salmo 23. E quando a gente vê de novo esse elemento da água, né, o repouso e uma pomba, né? É na magnífica cena do batismo, né? Lá em Mateus 3,16 fala assim: e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E a gente vai ver isso mais para frente, né? Que a pomba encontrou repouso também sobre o Senhor Jesus.
E aí, como que é essa questão do descanso? Por que a gente está falando de descanso? Né? Agora eu voltei com o texto lá de Gênesis 5, 28 e 29, que a gente leu no início. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. É muito interessante essa fala do Lameque, porque isso aqui remonta diretamente ao pecado, né, de Adão, que aconteceu tempos antes. E lá em Gênesis 2:15, quando a gente vê o momento do recebimento da única lei que havia na época de Adão, lá em Gênesis 2:15 e 16, fala assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Eu estava estudando esse texto e a palavra no original, apesar que eu não consegui confirmar isso via a minha ferramenta com o Strong lá, mas na concordância Strong que eu tenho, eu vi citando que o pôs tem lá a palavra do hebraico de colocar realmente, mas tem ainda essa palavra de descanso, como se estivesse colocando em repouso. O homem foi colocado, fixado e permaneceu em repouso. Ele tinha um descanso ali no jardim do Éden. Colocou ele dessa forma, colocou para o descanso, né? E a gente sabe que ali no jardim do Éden, o homem não é que ele estava à toa, ele tinha um trabalho, né? Até que cita aqui para o lavrar e o guardar, né? Mas ele tinha ali o deleite da presença do Senhor, né? Então ele estava em um momento de descanso, né? Por mais que não seja descansar, não é ficar só, né? Não é questão só de você não estar fazendo uma atividade, né? E aí fala na sequência: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E por que eu estou lendo isso aqui antes de ler o texto que correlaciona diretamente com o texto do Lameque, né? Para poder dar o contexto do repouso que havia antes do pecado. Acontece o pecado, né? Adão e Eva desobedecem a essa única lei que havia, né? E caem, né? E aí o que acontece quando Deus está ali falando? Ele fala com a serpente, fala com a mulher, fala com Adão. Lá em Gênesis 3, 17 a 19. E a Adão, Deus disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porque és pó e em pó te tornarás. Olha como é que essas palavras estão aqui, ó. E este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então a gente vê que o pecado do homem, naquela época em que Deus eliminou toda, né, a humanidade, exceto por 8 pessoas, olha quanto que tinha produzido e quanto que tinha tirado aquele estado, né, do descanso que uma vez antes do pecado houve, né, e como estava essa situação da humanidade. Bom, e a gente sabe, né, que o dilúvio, ele tem a tipificação também do batismo, quando a gente vê lá em Pedro, até colocar aqui, não coloquei, mas em Pedro 2, versículo 8, se não me engano, ele faz essa questão da figura do batismo, né? 1 Pedro 2, desculpa, 20. Isso, 21, né? Vou ler o 20 também. Os quais, no outro tempo, foram rebeldes,
quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salvo o batismo, não do despoja... desculpa, 3, obrigado. 1 Pedro 3, capítulo 3, versículo 20 a 21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. A gente sabe que o dilúvio, ele representou o que? A morte mesmo, né? Então veio a morte da humanidade caída, né, corrompida, e a arca é uma representação, uma tipologia do Senhor Jesus, né? Aqueles que estavam dentro da arca foram permanecidos com vida e tiveram uma nova vida quando saíram da arca, né? E repovoaram a terra quando isso ocorreu. Então, a questão do dilúvio também é interessante como que isso se correlaciona nessa questão do descanso, né? Então, qual que é a questão aqui central do batismo? A gente vai entrar agora a falar um pouco mais do batismo em si, mas o que eu quero trazer para os irmãos? Quero que fique claro, né? É um assunto um pouco confuso, né? A maneira como eu estou trazendo, talvez, mas qual que é a coisa que eu preciso que fique clara para os irmãos? O batismo foi a manifestação de que o Messias chegou. É isso que eu quero trazer para os irmãos. O Senhor, ele testifica no momento do batismo. Então, esse era o objetivo do batismo do Senhor Jesus. Mas o batismo, para nós, né, ele é uma manifestação para o mundo físico e espiritual de que nós morremos para o pecado e agora vivemos para o Senhor Jesus. Então, ele também é uma manifestação para nós. E ele nos traz ali, nos sai da posição do estado que o pecado nos deixou para a posição que depois do nosso novo nascimento nós temos, que é de descanso no Senhor. Mas o batismo, ele é manifestação dessa nossa salvação, desse nosso novo nascimento. E aí, essa questão da manifestação é que agora quero começar a trabalhar com os irmãos. Então, o descanso, ele vem como um descanso que nós vamos ser retomados para aquele estado de descanso, né? É por isso que as águas são de descanso. Naquelas águas ali, a gente deixa o estado da morte e traz o estado da vida, que veio através do novo nascimento. A gente está mostrando isso, né? Uma manifestação para o mundo físico e espiritual. Bom, o batismo de João, né? Lá em João 1, do 6 a 8, fala assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. O primeiro capítulo de João é maravilhoso, né? Começa falando o verbo, né? E vai falando da criação, vai falando, aí do nada ele fala de João. Ele faz esse ínterim, ele faz esse parênteses. E fala: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. A gente sabe que a luz, ele está falando do Senhor Jesus, e vem falando sobre João, o Batista, para depois ele retomar no versículos 15 de novo, e a partir dele começa, né, o Evangelho de João centrado na figura de João Batista. Bom, lá no Evangelho de Lucas, quando ele introduz a vida adulta de João Batista, né, no capítulo 3, versículo 1 a 3, ele pontua no tempo. A gente sabe que Lucas ele era muito preciso. Ele fala, no ano 15 do Império de Tibério César, e aí pontua várias pessoas em cargos, né? Tanto político como religioso, e vem falando que nesse momento preciso veio no deserto a palavra de Deus a João, o filho de Zacarias,
E ele percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, quando João vem, inicia esse ministério, ele vem trazendo a lei e dizendo para arrepender. Por quê? Porque estava vindo aí alguém, né? Ele fala que o reino de Deus é chegado. E aí ele fala também, né? Bom, mas antes disso, em Lucas 3, 4 e 5, ainda fala assim: segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro. E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então, João Batista, ele vem como essa figura que anuncia a chegada do rei. Ele, aplane o caminho, preparem o caminho do Senhor, vamos aplanar essas veredas, aquilo que é tortuoso, vamos endireitar e tudo mais, porque está chegando o rei, está chegando a salvação de Deus. E clamando no deserto. Então, era profetizado sobre ele, ele vem e começa anunciando o batismo de arrependimento, né? Em Marcos 1, de 5 a 6, também fala assim: apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados, né? E batismo a gente tem na palavra batisma, né? Então, na nossa Bíblia é só transliteração, não é uma tradução, a gente tem essa palavra importada, né, do grego, né, do baptismo, que significa imersão, submersão, nessa de ser colocado para baixo. Então, essa figura da morte mesmo, né, da gente morrendo para o nosso velho homem, né, e passando quando a gente emerge, a gente retoma ali, na nossa lembrança, a ressurreição do Senhor. E porque ele foi aceito, o sacrifício dele foi aceito, e a ressurreição testificou isso, nós temos uma nova vida nele. Obrigado, irmão. Bom, Mateus 3, versículo 5 a 7 e depois 13 a 14, eu fiz um paralelo aqui com a ida das pessoas e a ida do Senhor Jesus. Por isso que eu peguei esses dois trechinhos. E fala assim: então, ia ter com ele, ou seja, com João, Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aí lá agora no 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João punha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Então é interessante a gente ver que, assim, que a movimentação de todo o povo judeu, né, que estava escutando falar ali de João e tal, tanto é os fariseus também, os saduceus escutam também, vão lá dar uma olhada no que está acontecendo, né? Então a palavra foi correndo ali, e o batismo de João foi sendo anunciado, a mensagem de João foi sendo anunciada, né? Arrependimento, a chegada do reino dos céus, e as pessoas foram atendendo aquele chamado e foram indo escutar aquele pregador no deserto. E muitos foram tendo ele por profeta, foram reconhecendo ele como profeta, e essa movimentação do povo de Israel então a pessoa vai descendo essas regiões, Jerusalém, Judéia, província adjacente ao Jordão, até que chega lá, né, na Galileia, chega também a mensagem, e Jesus escuta, né, de alguma forma ele sabia que era a hora dele. Ele soube que era a hora dele e foi, e desceu. E aí a gente vê o contraste aqui, né? Enquanto ele as pessoas vão vindo, vão confessando os seus pecados, vão sendo batizados no batismo do Espírito Santo, vêm os fariseus, ele lança contra eles essa questão
da hipocrisia, né? Que eles estavam ali, em vez de estarem se arrependendo como os demais, estavam ali só para olhar, para poder vigiar e falar assim, raça de víboras, estão vindo fugir daí na vindoura, né? Será que eles também vão se arrepender? Se não se arrependerem, mas se arrependerem, vão ser batizados ali? Então, o contraste do reconhecimento do pecado na vida dessas pessoas com o contraste do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus vem até ele, ele fala, eu preciso ser batizado por você. Eu sou pecador, você é santo. Mas você vem a mim? Né? E essa é aquela questão, gente, por que Jesus teve que batizar, gente? Depois ainda vem, né, Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu tenho, então vou voltar. Então, beleza, então vamos só antes ler ali Isaías 40, do 3 a 5, é o que foi citado ali pelo Lucas, quando ele cita naquele texto que a gente leu. Eu vou ler rapidamente aqui para a gente avançar, mas voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Então a gente vê a figura de alguém gritando no deserto, né? E é literalmente o que o João fez, né? Ele estava ali naquelas regiões, começou ali, ele habitou ali durante um tempo, né? Ele amadureceu ali naquela região até que o Senhor levou a palavra até ele. E ele foi cumprir essa palavra. Ele estava no deserto, nas regiões não habitadas. Na próxima parte a gente vai ver sobre isso. O que é o deserto, né? Onde o Senhor Jesus foi tentado e tal. O deserto é um lugar de sobrevivência, um lugar que não tem cidades, não tem pessoas habitando ali. É um lugar de selvagem. Não é o deserto que a gente imagina quando a gente pensa no deserto do Saara, né? Então essa área não habitada, mas de alguma forma ele foi ali anunciando e foi chegando ali na região adjacente ao Jordão, foi chegando mais parte da Judéia, as pessoas foram ouvindo, ele foi anunciando, as pessoas foram indo até ele, né? Mas então ele cumpre essa palavra aqui, porque é sobre ele que Isaías estava profetizando. Ele é a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. E aí fala, todo vale será exaltado, todo monte, todo alteiro será batido. O que é torcido se endireitará, o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá a salvação de Deus, pois a boca do Senhor o disse. Vocês viram que tem um trecho aí da salvação de Deus, isso eu recuperei pela tradução da Septuaginta, que é citado lá por Lucas. Então, olha essa parte. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá a salvação de Deus. Então, isso é o objetivo do batismo do Senhor Jesus, né? E é para isso que João também foi anunciando, para que se manifestasse a glória do Senhor, a salvação de Deus chegou, né? O nome Jesus significa Jeová, né? O G, né? O Yah, né? É de Jeová, né? O nome do Senhor Jesus, o Javé, Jeová, dependendo de como é que os irmãos entendem a pronúncia. E essa palavra Shoah, né? Da mesma palavra de Hosea, né? Que é Oséias, que significa a salvação. Então, Josué, o nome Josué, na verdade, é o nome de Jesus, né? Jesus é o nome em grego, transliterado para o grego. Então, Deus é a salvação, Jeová é a salvação. Então, toda a carne verá a salvação de Deus. E o Senhor Jesus traz a salvação para nós, né? Louvado seja o Senhor. Então, Mateus 3, trecho que a gente acabou de ler, 13 e 14, a gente vai continuar. Então veio Jesus da Galileia, né? Não é Jesus da Galileia como sendo um título, é Jesus veio da Galileia ter com João, que estava junto no Jordão, para ser batizado por ele. Ele veio com esse objetivo. O Senhor Jesus não veio, vamos ver se é isso mesmo, né? Veio com esse objetivo de ser batizado por João. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, versículo 15, respondendo, lhe disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. Então, não entendeu, mas obedeceu. Né? João obedeceu e batizou Jesus. E aí a gente continua, no 16 e 17. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado,
em quem me comprazo. Amém. Então, o Senhor testificou. E aí, lá em João 1:31, que a gente leu no início também, o João, o que batizava, dizendo, né? E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. João está falando aqui com os fariseus, né? Pessoas que os fariseus enviaram. E ele está falando, gente, meu objetivo, a minha missão foi vir batizando com água para que o Messias fosse manifestado a Israel. João revela isso, mostra, fala isso com. E aí também, durante a pregação de João, ele já tinha anunciado também isso, né? Lá em Marcos 1:7-8, ele menciona também, né, a chegada do Messias. Ele fala, e João, né, pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual eu não sou digno de, me abaixando, desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E ainda lá na continuação do texto lá de João, João 1:32-34, fala assim. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, ou seja, né? Deus, quando chegou para ele no deserto do Jordão e falou, vai batizar com água, o que ele falou? Ele falou para João assim, esse me disse, sobre aquele que tu vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, Deus deu o momento dele reconhecer, né? Então, João é o que anuncia, ele é o que precede a chegada, ele é o que anuncia e ele é o que reconhece o Messias. Ele é esse atalaia para anunciar a chegada. E como que ele reconheceu? Através desse momento. E antes disso, né, situando ali, fala assim também, né, logo antes disso, versículo 1, João 1:28-31, fala assim, estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Então, assim, ficou muito claro para mim, né, quando o senhor, quando eu estava estudando esse assunto, essa questão de que o batismo do Senhor Jesus é o momento do holofote. Olha o Messias, chegou o Messias, né? A ponto do Senhor testificar com voz audível ali no momento, né? Na sequência que aconteceu isso, o Senhor, né, Deus Pai, testificando, esse é o meu filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. Bom, é isso. Eu tenho um negócio que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que é interessante a gente ver também, que tem a ver com isso. Que tem a ver o Jordão, né, o Rio Jordão, onde aconteceu o batismo do Senhor Jesus, e duas figuras que nós temos no Antigo Testamento, que de alguma forma apontam para o Senhor Jesus, e tiveram um momento de manifestação também, foram manifestados ali com o papel que eles teriam naquela ocasião, no meio do Jordão também. Primeiro é Josué. Como eu falei, Josué, né, o nome de Jesus é Josué. Quando passou para o grego, a transliteração virou Jesus, que em português foi transliterado como Jesus,
e é o que ficou para a gente. Mas, e o nome do Senhor Jesus, né, Yehoshua, né, significa Yehovah, né, de Yehovah é a salvação. Então, ele é a junção de Yah com Yasha, né, que é salvação. Então, a gente, quando junta, vira essa palavra, né, Yehoshua, que é o nome do Senhor Jesus, e também o nome de Josué. Jeová é a salvação, Deus é a salvação, né? E olha que interessante, quando a gente vê, quando Josué ele chega no Jordão, ali em Josué 3. Essa ocasião acontece ao longo de mais de um capítulo, 3 e 4. Eu vou pincelar alguns trechos aqui só para a gente entender o que aconteceu e poder entender de que forma que essa manifestação aconteceu. Josué, ele era o seguidor, era auxiliar de Moisés, né? Foi o que sucedeu a Moisés na tarefa de entrar com o povo na terra de Canaã. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Versículo 7. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então, basicamente é o seguinte, eles iam atravessar o Jordão. O Jordão era um rio caudaloso. Como é que eles iam atravessar? Né, o Senhor faria ali algo que ele fez lá atrás para os pais daquela geração que estava ali. Né? Tirando Josué e Caleb, o resto tinha morrido. Né? E eram ali, no máximo, pessoas que cresceram. Né? Pessoas que nasceram no Egito, mas cresceram ali ao longo desses 40 anos que eles ficaram peregrinando ali no deserto. Talvez alguns que nasceram também no deserto e tudo mais. Mas... então, eles não tinham visto, né? Ou alguns não tinham visto, né? Ou eram pequenos, quando viram a abertura do mar. Então, o Senhor abriria ali novamente. E de que forma isso aconteceria? Aconteceria quando os sacerdotes que estavam carregando a Arca da Aliança iam chegar na beira do Jordão, pisar o pé no Jordão, iam parar. Naquele momento, o Senhor ia abrir, e aí eles iam ficar com os pés pousados ali, a Arca da Aliança, e os pés dos sacerdotes pousados no meio do Jordão, e o povo ia atravessar, depois eles levantariam, sairiam, e o Senhor fecharia ali. É isso que o Senhor anuncia a Josué, e ele fala que é o seguinte: através dessa ocasião, Josué seria engrandecido aos olhos do povo, porque o povo até então, né, via Josué como um auxiliar ali do Moisés, no máximo alguns tinham visto, reparado nele, né? Era Moisés que tinham conduzido o povo no deserto, mas Moisés tinha morrido, né? Então, ele iria agora ali ser reconhecido como líder do povo, né? Então, é nesse momento que o Senhor faz essa manifestação de que ele era agora aquele que daria continuidade ao propósito de Deus ali para o povo dele. No versículo 13, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. A gente está vendo aqui o repouso de novo, né? Então os pés estariam repousando ali nas águas do Jordão, os sacerdotes carregando a arca, e ali o Senhor separaria as águas do Jordão, e as águas de cima parariam amontoadas, e as de baixo desceriam, dariam um espaço para eles passarem. 14 a 17 fala assim: e aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. Então o povo estava atrás dos sacerdotes levando a arca. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, vou pular aqui, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão. Vou pular mais um pedacinho e fala assim: e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todos separadas. Então passou o povo em frente de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Lá no capítulo 4 agora,
Versículo 18. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam como antes sobre as suas ribanceiras. Então, as águas fecharam e continuaram. E no versículo 14, logo antes do que a gente leu agora, 14, naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Então, eu achei muito interessante. Eu até já tinha estudado isso quando eu trouxe a primeira vez esse assunto do batismo para os irmãos em 2023. Eu tinha estudado, mas não tinha conseguido trazer para os irmãos, mas achei tão interessante, assim, as coisas como que a palavra ela é muito intrincada, né? Claro que Josué é uma figura do Senhor Jesus, né? Ele conquista ali a terra de Canaã, né? Assim como o Senhor nos fortalece e capacita para a gente conquistar a nossa vida cristã, né? E para a gente estar diante do Senhor e ser próspero com o Senhor, né? Enquanto estivermos aqui, né? Porque Canaã, né? Os irmãos podem me corrigir, mas não é uma figura do céu ainda, né? Porque tem os inimigos ali ainda, né? Então, tanto que é realmente da nossa vida cristã. Mas, enfim, essa questão de como o povo passa a enxergá-lo como líder, eu achei muito interessante. Né? E outra coisa também, que Josué, ele já começa ali a era dos profetas, né? Tanto é que na Tanakh, o livro de Josué é o primeiro dos livros dos profetas. Dos profetas anteriores versus posteriores, né? A Bíblia hebraica, né? Quando a divisão do Antigo Testamento e a ordem é diferente da nossa. Então, a lei, os profetas e os escritos, né? Então, a lei termina em Deuteronômio, igual a gente, né? Que tem o Pentateuco, e aí começa Josué, já é o primeiro livro dos profetas. E então a gente vê a passagem da lei para os profetas, e de alguma forma, João, como o último dos profetas, passando, né, para a era da graça, né, do Senhor, como a salvação, a concretização, né, de todo aquilo do Antigo Testamento. E é João Batista passando o bastão para o Senhor Jesus. E aí outra figura também é Eliseu, que também tem um nome que significa Deus é salvação, só que é El, né, em vez de ser Jeová, é El, né, ao final é igual, é a mesma origem do Yasha, né, que é a salvação, que é vindo... Obrigado, irmã. Então a gente tem essa figura também, que é uma figura do Senhor Jesus também, de alguma forma. E é muito interessante que também o Jordão também é um momento importante para o Eliseu. Nós temos um outro episódio no Jordão também, mas a gente não vai abordar aqui, com Eliseu também, que é interessante. Mas deixa eu falar primeiro dessa passagem, onde Eliseu, por sua vez, é reconhecido como, de alguma forma, ali, uma figura de líder, de liderança, agora no caso de profecia, né? Eliseu foi seguidor de Elias. A gente sabe que João foi, no espírito de Elias também, cumprir o seu ministério. Né? E Eliseu, então é interessante, a gente tem Elias, João, Eliseu, o Senhor Jesus, tem muitas coisas que nos apontam, né? São paralelos que a gente consegue enxergar também. Mas, enfim, então a figura, o momento que eu vou falar agora é na hora do arrebatamento de Elias, lá em 2 Reis 2. 2 Reis 2. Então, vou também pular alguns pedacinhos, mas basicamente chegou o momento do arrebatamento de Elias. Os profetas todos sabiam disso. E Eliseu estava caminhando ainda com Elias. Ele era o seu principal seguidor e estava acompanhando o seu mestre. Sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Acontece uma série de coisas lá no versículo 6. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele, né, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Então, assim, basicamente, o Elias estava caminhando por certos lugares que o Senhor estava enviando ele. Eliseu estava indo atrás, insistindo em ir atrás. Chegavam os profetas da região, falavam: meu filho, o seu Elias vai ser elevado e tal, não sei o quê. Ele falou: não, eu vou continuar e tal. Ele continuou seguindo o Elias. Então,
Elias continua com Eliseu, então, e assim foram ambos juntos ao Jordão agora, dessa vez, né? E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam de frente deles, de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então a gente tem aqui de novo Elias com Eliseu parado junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Olha que interessante. De novo o Jordão sendo aberto, dividido em dois. E Elias e Eliseu passaram. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que tu quer, o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse Elias, né? E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Então a gente vê aqui que Eliseu teve o seu pedido atendido porque viu o Elias subindo, então sobre ele haveria porção dobrada do espírito de Elias, né? E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias, que dele caía, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um e de outro lado, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Aí eles vão pedir para procurar o Elias e tudo mais, depois, enfim. Mas olha que interessante isso, que, de novo, no Jordão, né, a questão da manifestação ali de uma figura do Senhor Jesus, como o papel que eles teriam ali naquele momento. Então, assim, para os outros profetas, para os filhos dos profetas, fica claro quem que conduziria ali o ministério de profecia em Israel, que era o Eliseu. Então, assim, eu achei muito interessante esses paralelos, porque a gente tem ali, no Jordão, onde o Senhor Jesus também é manifesto como o Messias, né, a figura, essas duas figuras, de Eliseu e de Josué. E a gente tem esses paralelos com João também. João vem trazendo a lei para o povo, dizendo: olha aqui a lei, olha vocês, arrepende, gente, né? Olha como vocês estão aquém. A salvação do Senhor está vindo, o reino de Deus é chegado. Arrependam-se, estejam prontos para a vinda do Messias. Então, a figura de Moisés da lei e, ao mesmo tempo, também o espírito de Elias também, né? Da profecia, ali o paralelo com João também. E a gente vê ali a figura de Josué como o sucessor de Moisés, que vai trazer a realidade ali da entrada em Canaã, na Terra Prometida, efetivar ali a entrada na Terra Prometida, né? E a figura de Elias, que também é uma figura muito clara de João Batista, né? De Eliseu, né? Que é o seguidor de Eliseu, a figura clara de João Batista. Eliseu sendo reconhecido como ali o condutor ali do ministério de profecia em Israel. E depois a gente tem também, se for mencionar um outro episódio de Eliseu, o Eliseu com Naamã, né? O Naamã como leproso, figura do pecado, como nós, né? O nosso pecado, como lepra, né? E Naamã se lava ali no Jordão 7 vezes e emerge curado, né? Assim também a gente tem uma administração da guerra até falou assim, gente, a lepra de Naamã ficou ali esperando Jesus tomou essa lepra, né? Depois de muitos anos. Então, assim, é interessante também essa questão do próprio descanso também, se for pensar, né? O Jordão ali, o batismo, pensando ali, Naamã se mergulhou ali como leproso, levantou como são, uma figura também da gente, quando o batismo a gente manifestando a nossa morte na nossa carne, e a gente ressurge, emerge ali como
a nossa nova vida que nós temos no Senhor Jesus, que Ele conquistou por nós, porque Ele pagou pelos nossos pecados. Né? Então, o batismo não é o momento da expiação, não, mas ele é só uma manifestação daquele que nos expiaria. Né? Então, é isso que eu queria trazer para os irmãos, que o Senhor possa completar, né, nos corações dos irmãos tudo aquilo que não pude falar agora. Louvado seja o Senhor. Amém. Alguém pode trazer uma palavra de oração? A gente encerra.